Bem-vindo. Essa é mais uma videoaula da disciplina de máquina de fluxo. No vídeo anterior a gente falou de curvas características de bombas, né? E agora a gente vai falar sobre curvas características de ventiladores. Vou falar especificamente das características das curvas dos ventiladores de pás voltadas para trás, pás voltadas para frente e de ventiladores axiais. Ok? Vamos lá. Ok. Então vou começar falando aqui das curvas características, né, do ventilador de pás voltadas para trás, né? Também chamado de ventilador do tipo limit load ou de sobrecarga limitada. Esse tipo de ventilador, né, ele tem mais ou menos essa cara aqui. Né? É um ventilador que tem grande aplicação em diferentes tipos de sistemas de ventilação. É importante lembrar, né, que assim como nas curvas características de bombas, né, os fabricantes eles podem apresentar essas curvas características dos ventiladores, né, de diferentes maneiras. O objetivo aqui é a gente apresentar as principais características dessas curvas, né, e algumas particularidades que a gente encontra nos diferentes tipos de ventilador. Né? Então vamos ver agora como são apresentadas essas curvas características dos ventiladores. Então esse é o aspecto geral, né, de uma curva característica de um ventilador centrífugo. Né? Já é possível ver aqui pelo aspecto geral da curva, né, que a apresentação dessas curvas ela é bem diferente da que a gente viu lá em bombas. Né? Porém, apesar dessa diferença, né, a gente consegue extrair dessas curvas características as mesmas informações que a gente extraiu lá das curvas das bombas. Né? Ou seja, potência de eixo, rendimento total, energia transferida para o fluido e vazão de operação do ventilador, né? Além da rotação. Okay? Então vamos dar uma passada geral, né, nas informações que aparecem aqui nesse gráfico. Então aqui no eixo horizontal a gente tem a vazão de operação do ventilador, né? E aqui no eixo vertical a gente tem novamente, né, a energia transferida para o fluido. Né? Nesse ventilador aqui especificamente, essa energia é expressa em termos de pressão total. Mas novamente, né, o sentido físico desse parâmetro permanece o mesmo. Né? Ou seja, essa diferença de pressão total ela também representa, né, a energia que está sendo transferida para o fluido. Beleza? Então aqui nessa região central a gente tem as curvas de desempenho do ventilador. Né? E é diferente lá das curvas características de bombas, né? Cada curva dessa, ela corresponde a uma rotação de operação do ventilador. Também assim como nas bombas, né, é importante lembrar, né, que esse ventilador vai possuir essas características de funcionamento, né, quando ele estiver funcionando em condições semelhantes à norma na qual ele foi ensaiado. O fabricante, né, ele também deve informar qual foi a norma que ele utilizou, né, para produzir essas curvas. Né. No caso desse fabricante, a norma é informada aqui embaixo. Então, voltando aqui para as curvas características, a gente tem as curvas de desempenho para diferentes rotações de operação, né? E aqui também a gente tem as curvas de rendimento total desse ventilador. E aqui você pode perceber que essas curvas de rendimento total, né, elas se apresentam como retas. Né? Isso normalmente porque as curvas de características dos ventiladores, normalmente elas são apresentadas em gráficos com escala logarítmica, né? Tanto no eixo da vazão quanto no eixo aqui da pressão total. Então essas são algumas das características principais que aparecem nas curvas de ventiladores. Né? Então vamos ver agora como é que a gente retira as informações desse gráfico. Então a utilização é bastante simples. Né? Uma vez que eu conheço a rotação de operação do meu ventilador, eu já tenho definido aqui a minha curva de desempenho. Né? Então a partir dessa curva eu posso retirar aqui os pontos de vazão e de pressão total normalmente. Então para uma vazão de operação aqui de 11.000 metros cúbicos por hora, né, a pressão total desse ventilador é de 80 milímetros de coluna d'água, né, quando ele opera a uma rotação de 1.400 RPM. Né. A partir desse ponto de funcionamento aqui, eu consigo definir também o rendimento total desse ventilador, né, que vai ficar entre 78% e 81%. Vamos ver agora como é que a gente lê a potência de eixo nessas curvas características. Então a forma como a gente lê a potência de eixo nas curvas características de ventiladores, ela apresenta uma certa variação dependendo do tipo de ventilador. Esse ventilador aqui ele é um ventilador de pás voltadas para trás. Né? Então a potência de eixo desse ventilador ele tem um comportamento característico com relação à vazão. Então a potência de eixo desse ventilador ela tem o seguinte comportamento, né, com relação à vazão. Né? Então essa potência de eixo ela cresce com a vazão, atinge o máximo e depois decresce. Então o que é que normalmente os fabricantes desse tipo de ventilador eles fazem? Né? Eles não apresentam para a gente uma curva de potência desse ventilador. Né? E sim, eles apresentam um valor de potência ligeiramente superior a esse valor máximo de potência de eixo. Né? Dessa forma, se você selecionar um motor que consiga fornecer a esse ventilador essa potência de eixo, né, ele vai poder operar em toda a sua faixa de vazão, né, sem que haja uma sobrecarga do motor. E como é que a gente lê essa potência de eixo nessas curvas aqui? Então, uma vez conhecida a rotação de operação do ventilador, a potência de eixo desse ventilador ele pode ser determinada diretamente nessa escala aqui.
Então esse ventilador operando na rotação de 1.400 RPM, né, e nessa vazão de 11.000 metros cúbicos por hora, né, a potência que o fabricante indica para a gente é essa potência um pouco superior a 4 cavalos. Né. Então lembrando, né, que se a gente determinar a potência através dessa escala aqui, né, a gente está determinando essa potência aqui e não a potência exatamente consumida por esse ventilador. Se você quiser determinar a potência de eixo exatamente consumida pelo ventilador, né, você pode utilizar as informações que você já tem no gráfico, né, de pressão total do ventilador, vazão de operação e rendimento total. Né. O rendimento total, né, normalmente ele vai ter que ser aproximado, né, para um valor intermediário aqui entre essas duas curvas de rendimento. Beleza? Então essas são as informações básicas que a gente consegue retirar dessa curva característica, né, de um ventilador centrífugo. Né. Vamos ver agora uma outra curva característica de um ventilador também centrífugo, né, que seria um ventilador de pás voltadas para frente, e a gente vai ver que o aspecto geral da curva é o mesmo, né, só existe uma diferença na forma como a gente lê a potência desse ventilador. Vamos lá. Então vamos ver aqui como seriam as curvas características, né, do ventilador do tipo Sirocco, né, que seria um ventilador de pás voltadas para frente, né, ou um ventilador com ângulo beta 5 maior do que 90. Né. O ventilador do tipo Sirocco, né, ele tem esse aspecto aqui, né, seria esse ventilador com um grande número de pás. Né. Então vamos para a curva dele. Então esse é o aspecto geral aqui de uma curva desse ventilador do tipo Sirocco. Né. Você vê que de forma geral ela é bem parecida com a curva anterior. Né. A gente tem aqui no eixo vertical a pressão total, no eixo horizontal a vazão de operação do ventilador, né. As curvas de desempenho desse ventilador, né, para diversos valores de rotação. Né. O que é que muda nessas curvas? Né? Obviamente, o aspecto das curvas de desempenho muda, né, já que é um tipo de ventilador diferente, mas principalmente a gente vê uma mudança na forma da leitura de potência de eixo. Né? Então, esse tipo de ventilador de pás voltadas para frente e o que a gente vai ver posteriormente de pás radiais, ele apresenta essas curvas de potência dentro das curvas de desempenho. Né? Então, como é que a gente faz a leitura de potência de eixo e dos demais parâmetros desse ventilador? Né? Então, uma vez que a gente conhece a vazão de operação, a gente já consegue definir a nossa curva de desempenho. Né? E aí, conhecida a vazão, a gente consegue determinar os outros parâmetros de operação. Né? Então, a gente tem aqui uma vazão de operação de 3.200 metros cúbicos por hora. Né? Quando esse ventilador trabalha numa rotação de 800 RPM, ele consegue fornecer até 26 milímetros de coluna d'água de pressão total. Né? A leitura do rendimento ocorre da mesma forma, né? Ele vai trabalhar aqui entre as curvas de rendimento de 65% e 69%, e nesse caso agora, a potência de eixo, a gente vai ler o valor entre essas duas curvas. Né? Então ele vai consumir uma potência de eixo entre 0,3 e 0,4 kW. E aí novamente, né? Se você quiser calcular o valor exato dessa potência de eixo, você vai ter que utilizar a equação mostrada anteriormente. Okay? Então vamos ver mais uma curva aqui que seria do ventilador de pás radiais. Né? Seria um ventilador com um ângulo de pá de saída igual a 90 graus. Então vamos ver aqui as curvas características, né, desse tipo de ventilador, né, que seria um ventilador de pás radiais. Né? O aspecto desse ventilador é semelhante a esse aqui. Né? Então veja aqui o aspecto da pá. Né? Ela possui um ângulo de entrada de 90 graus e um ângulo de saída também de 90 graus. Beleza? Então vamos para a curva dele. Então veja que as curvas características aqui desse ventilador centrífugo, né, de pás radiais, né, ela tem exatamente o mesmo aspecto geral das curvas anteriores. Né. Então nesse tipo de ventilador também, né, normalmente os fabricantes apresentam aqui as curvas de potência. Né. Então para fazer a leitura dos parâmetros de operação desse ventilador, né, a gente precisa definir a rotação de operação do ventilador para identificar a curva de desempenho, né, e a partir daí plotar os pontos de vazão e pressão total. Né. Então esse ventilador aqui trabalhando numa vazão de operação de 3.400 RPM, ele vai conseguir fornecer até 300 milímetros de coluna d'água de pressão total, né? Vai trabalhar no rendimento total entre 63% e 65% e consumir uma potência entre 5 cavalos e 7,5 cavalos. Então essas são as informações gerais, né, que a gente pode extrair, né, das curvas características de ventiladores centrífugos. Beleza? Vamos ver agora, né, alguns aspectos, né, das curvas características de ventiladores axiais. Então a gente vai estar falando aqui, né, de ventiladores axiais, né, com ângulo de pá fixo. Ou seja, o que é que eu estou querendo dizer com isso? A gente vai tratar desse tipo de ventilador axial. Né? Nesse tipo de ventilador, né, se você observar aqui, a pá ela é fixa ao rotor e eu não consigo alterar o ângulo dessa pá. Depois a gente vai ver um ventilador cujo o ângulo dessa pá ele pode ser alterado. Né?
Então, para esse tipo de ventilador, né, normalmente existe uma variabilidade grande, né, na forma como os fabricantes apresentam as curvas características deles. Na verdade, normalmente, para esse tipo de ventilador, os fabricantes apresentam as curvas no formato de tabelas, né, que é como a gente vai ver agora. Então, essa aqui é uma das formas de apresentação, né, das curvas características desse ventilador. Né. Obviamente, a gente não está vendo aqui diretamente uma curva, né. Os parâmetros de desempenho desse ventilador aqui eles estão sendo apresentados na forma de tabela. Né. Então, a gente tem aqui na parte superior da tabela, né, a pressão estática fornecida pelo ventilador. Né. Então, veja que é o mesmo fabricante, né, dos ventiladores anteriores, só que nesse caso está sendo apresentado os dados de desempenho do ventilador em função da pressão estática e não da pressão total. Aqui embaixo a gente tem as vazões de operação desse ventilador, né, para diferentes rotações de operação. Os outros dados que a gente consegue ver aqui são os dados do motor de acionamento do ventilador, corrente nominal consumida pelo ventilador e ruído do ventilador. Né. Esses demais dados eles também variam bastante de fabricante para fabricante. Então, como você está vendo aqui, né, é bastante comum que os dados de ventiladores axiais eles sejam apresentados dessa forma aqui, simplificada. Vamos ver agora, por último, um último tipo de ventilador axial, que seria um ventilador axial de maior porte, né, seria um ventilador axial de pás móveis. Né. Vamos lá. Ok, então vamos ver agora as curvas características, né, desse tipo de ventilador aqui. Né. Agora a gente está falando de um ventilador axial, né, de pás móveis. Então, nesse tipo de ventilador, né, uma vez que o ventilador esteja parado, a gente consegue movimentar essa pá, ou seja, a gente consegue rotacionar essa pá de forma que a gente vai conseguir alterar o ângulo de entrada e de saída da pá desse ventilador. Né. Então, vamos ver como é que são as curvas características desse tipo de ventilador. Então, esse é o conjunto das curvas características desse ventilador. Né. Então, esse ventilador ele possui alguns aspectos diferentes. Né. Então, primeiro, esse conjunto de curvas aqui ele é válido para uma única rotação de operação desse ventilador. Né. Então, a gente vai ter aqui no eixo horizontal a vazão de operação do ventilador, né, e no eixo vertical a pressão, nesse caso a pressão estática de operação do ventilador. Né. O aspecto mais diferente das curvas desse ventilador é que cada uma dessas curvas de desempenho do ventilador, né, ela equivale a uma posição das pás do ventilador. Então, nesse caso aqui, você pode posicionar aquela pá com ângulo de 4 graus até 36 graus. Né. Então, esse é o objetivo de se permitir a movimentação das pás daquele ventilador. Né. Com isso, o fabricante consegue fazer um ventilador que opere numa faixa muito maior de vazão. Então, além das curvas de desempenho, né, a gente consegue retirar aqui o rendimento total desse ventilador. Né, então, essas são as curvas de rendimento total do ventilador. E esse ventilador aqui ele também fornece curvas de ruído. Né. Então, essas são as curvas que indicam o ruído do ventilador. Com relação à leitura das curvas, né, ocorre da mesma forma, uma vez definido o ângulo de pá do ventilador, né, e a vazão de operação, a gente consegue fazer a leitura de rendimento e ruído. Né. A potência de eixo consumida por esse ventilador é fornecida numa tabela logo aqui abaixo. Né. Então, também é uma forma diferente de se fornecer a potência de eixo. Então, esses são os principais aspectos, né, para esse tipo de ventilador. Então, esse era o objetivo desse vídeo, né? A gente passar pelas principais características das curvas dos ventiladores. Né? O próximo passo agora é a gente utilizar essas curvas características de bombas e ventiladores, né? Tanto na seleção dessas máquinas quanto na verificação das características de operação dessas máquinas, beleza? Esse vídeo fica por aqui, então, obrigado.